A gente já começa o Bom Dia Produtor de hoje com os destaques da nossa capital federal, direto de Brasília, as informações com a Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. A contratação de crédito rural cresceu 19% e alcançou 75 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Agricultura, esse crescimento foi puxado pelas taxas de juros do Plano Agrícola e Pecuário, que estão, em média, 1,5 ponto percentual mais baixas. O destaque foi o programa ABC, que teve alta de 119%. E o Ministério da Agricultura lançou esta semana o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, é o Plantar Florestas. As ações são para os próximos 10 anos. A ideia é aumentar em 2 milhões de hectares a área de cultivos comerciais. Hoje, segundo o IBGE, a área cultivada chega a 10 milhões de hectares. E uma pesquisa da CNI mostra que exportadores querem ampliar mercado na América do Sul com a possibilidade de fazer novos acordos comerciais com a mudança de governo. Os Estados Unidos são um mercado prioritário para a negociação de um acordo de livre comércio, mas segundo a CNI estão na lista também México, China, Colômbia e União Europeia. Hoje, os Estados Unidos e os países da América do Sul já são os principais destinos das exportações brasileiras. E a Embrapa abriu inscrições para a 7ª edição da Conferência Internacional sobre Gases de Efeito Estufa. Esse evento vai ser em agosto do próximo ano em Foz do Iguaçu, Paraná. É a primeira vez que a conferência vai ser na América Latina, segundo a Embrapa. O evento é a cada 3 anos. Essas são as informações dessa sexta, direto daqui de Brasília. Um ótimo fim de semana para todos. Catarina Martorelli para o SBA. O Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, que fica localizado em Jundiaí, no interior paulista, vai promover no dia 11 de dezembro um seminário sobre gestão agroambiental de águas. As informações agora com o repórter Gustavo D'Angelo. O objetivo do seminário é difundir os resultados obtidos na execução de projetos relacionados com as atribuições institucionais de gerar e transferir ciência com responsabilidade ambiental, visando ao desenvolvimento socioeconômico. O evento tem como temática Engenharia Agroambiental de Águas. De acordo com a programação, as atividades deverão ser realizadas em tópicos sequenciais, com abordagens voltadas para questões relacionadas com a engenharia de águas em propriedades agrícolas e bacias hidrográficas. O evento tem como públicos-alvo profissionais, agricultores e leigos interessados em gestão de águas nas propriedades rurais. Mais informações e inscrições poderão ser obtidas no Centro de Engenharia e Automação do IAC, em Jundiaí, São Paulo, ou pelo telefone que aparece no seu vídeo. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a safra de milho está em pleno desenvolvimento no Rio Grande do Sul, onde foram semeados 738 mil hectares. Os produtores monitoram agora de perto as lavouras que começam a receber a aplicação de fungicida. O alto volume de chuva registrado nas últimas semanas no Rio Grande do Sul ajudou no desenvolvimento das lavouras de milho, o que representa também uma economia para os produtores que não precisaram ligar os pivôs de irrigação. A cultura está em pleno desenvolvimento reprodutivo, as espigas emitidas em bom tamanho e excelente fecundação. Época que precisa ser monitorada regularmente por causa da incidência de manchas foliares. Em algumas lavouras, esse controle vem sendo feito com a aplicação aérea de fungicida. Com produtividade média estimada em 120 sacas por hectare, a produção no Rio Grande do Sul deve ficar 10% maior do que a registrada no ciclo anterior. Nas áreas irrigadas, a produtividade por hectare deve ultrapassar as 200 sacas. Os consumidores estão exigentes, querem saber a forma de produção da carne consumida. Alinhado a isso, o bem-estar animal tem sido uma prática adotada por muitos produtores. A repórter Kylie Rodrigues tem mais informações sobre este assunto hoje no quadro Tecnologia e Produção. O bem-estar animal é um assunto do momento e é exigência do consumidor. Estou com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Fabiana Vila Alves, e nós conversamos um pouco mais sobre este assunto. Pesquisadora, no que compõe o bem-estar animal?
O bem-estar animal ele envolve uma série de práticas dentro da propriedade. Então, quando a gente fala em bem-estar animal para bovinos de corte, nós estamos falando desde a nutrição, a sanidade, o manejo animal e muito provavelmente também do conforto térmico, que é o item que tem mais importância quando nós falamos de animais a pasto. E aí aquele bem-estar animal na hora do transporte do animal também conta? Com certeza. Então não adianta nada eu ter todos esses itens atendidos dentro da propriedade se depois eu faço um transporte errado ou quando chega ao frigorífico esse animal é tratado de uma maneira errada. Então o bem-estar animal envolve essas práticas dentro da propriedade, então o dentro da porteira e também o fora da porteira. O consumidor ele cobra isso e os principais eventos do mundo aí têm discutido o assunto? Cada vez mais o consumidor está exigente na forma como esse animal é tratado. Então, quando a gente fala em proteína animal, nós estamos falando, o consumidor ele está sempre mais atento e exigindo que esse animal seja tratado da melhor forma possível. Em vários fóruns pelo mundo e no Brasil também é um tema que tem crescido e cada vez mais tem se falado em bem-estar animal. O produtor rural está atento, tem colocado a prática na propriedade rural? Se ele não está atento, ele deve estar atento. Então a gente tem visto esse movimento, os produtores se interessando cada vez mais e hoje nós estamos aqui justamente falando em sistemas em integração, que são aqueles sistemas considerados com a maior sustentabilidade, né, possível, almejada e inclusive com maior grau de bem-estar animal devido à presença das árvores, nesse caso, e um melhor conforto térmico. Obrigada, pesquisadora, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. A missão chinesa no Brasil é vista com bons olhos pelo setor de frigoríficos. A Abrafrigo não vê a hora de ter novas unidades habilitadas para exportação de carnes ao mercado chinês. Por outro lado, a associação lamenta a falta de entendimento quanto a outro assunto polêmico, o Fundo Rural. A nossa repórter em Brasília, Catarina Martorelli, conversou sobre tudo isso com o presidente da Abrafrigo. Vamos ver. A transição é um assunto muito em alta, mas tem outro que tem mexido com o agronegócio do país, que é a missão chinesa. Eu estou aqui com o presidente da Abrafrigo, o Péricles Salazar. Presidente, como é que o senhor enxerga, então, essa missão chinesa? É uma possibilidade da gente ter mais unidades habilitadas e aumentar as nossas exportações? Sim. Felizmente, depois de 2 anos aguardando a vinda dos chineses para auditar e fiscalizar as nossas plantas, eles estão no Brasil. Felizmente, estão aí, estão visitando, estão auditando o sistema de inspeção do Ministério da Agricultura e também já dentro das plantas verificando as conformidades delas. O Ministério da Agricultura selecionou algumas plantas para efeito de amostra, né? Na área de bovinos são 5 empresas que estão sendo auditadas, 2 em revisão. E caso estas plantas elas sejam consideradas adequadas e os chineses entendam que elas podem exportar, eles vão preparar um relatório e muito provavelmente vão também habilitar outras empresas, outras plantas que estão aguardando a habilitação para a China. Então, é levado em consideração nessa fiscalização? Todo um sistema dentro do frigorífico, né? Fluxo, processo, entrada de matéria-prima, saída da carne, a higiene do processo, é uma série de requisitos técnicos que eles têm e que exigem, como clientes, eles fazem essa exigência, eles têm razão em fazer, e nós temos que atender. E, enfim, nós estamos aí nessa expectativa de que tudo corra bem e que no futuro a gente possa habilitar todas as plantas que estão aguardando. Nossos frigoríficos estão preparados para essa fiscalização? Sim, temos a notícia de que até agora correu tudo bem, graças a Deus. Hoje estão já visitando uma planta, uma empresa de frangos. Na área de bovinos correu tudo bem. Agora, temos que aguardar. A gente não tem a capacidade de dizer que tudo correu 100%. As notícias que vêm das indústrias que foram fiscalizadas, que foram auditadas por parte do fiscal federal responsável dentro da planta, é de que tudo correu bem nas plantas que eles visitaram. Recentemente tivemos a boa notícia com relação ao México, né, também? Sim, também. Quer dizer, nós sempre agora começando a ter notícias boas. O México, a China, que está aí, a Rússia abriu agora recentemente, há também uma demanda do Brasil junto às autoridades russas no sentido de que mais plantas sejam habilitadas.
O ano de 2018 foi difícil em função de um conjunto de fatores micro e macroeconômicos, a economia não anda bem, patinou muito, desemprego alto, a operação Trapaça, a operação Carne Fraca ainda trouxe suas consequências, mas há um novo ar que se respira de um novo governo que vem e a gente espera que 2019 para frente a gente possa alavancar a agroindústria brasileira. Mudando de assunto, o Fundo Rural ele vem preocupando o setor? Sim, já preocupa há muitos anos, porque são decisões contraditórias que foram sendo tomadas ao longo dos anos, né? É preciso entender que o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2007, 2008, adotou uma decisão onde considerou o Fundo Rural inconstitucional para uma planta. Era uma planta do frigorífico Mata Boi e aquela decisão acabou revertendo para todo o conjunto da agroindústria brasileira. Muito bem. O que aconteceu na sequência? Muitos frigoríficos, muitos produtores, muitos sindicatos rurais obtiveram na justiça, à semelhança da decisão que ocorreu no Supremo, decisões favoráveis, que não devia mais recolher, não devia mais pagar, que estava praticamente extinto o Fundo Rural. Até que o Supremo reverteu a sua própria decisão e agora, no ano de 2017, 2018, nesse ano, ele reverteu a sua decisão dizendo que o Fundo Rural é constitucional. Isso, ou seja, criou um passivo de bilhões de reais para trás, de um passivo que não existia por força de liminares concedida pelos juízes de primeira e de segunda instância, derrubou e agora nós estamos buscando conscientizar as autoridades de que o Fundo Rural nós entendemos que é legítimo, que é constitucional, que vale daqui para frente, mas que o passado não nos pertence. O passado é indivíduo para nós. Muito obrigada pelas informações. Catarina Martorelli para o SBA.